Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo de número 9, que fala a respeito da fé. Como nós podemos ler lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus. Então, nós somos salvos pela fé, somos salvos porque confessamos com a nossa boca que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós temos que crer de coração nisso. Em Atos dos Apóstolos também, 16:31, está escrito, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Então nós vamos estudar a respeito da fé. E nesse estudo bíblico sobre a fé, iremos meditar principalmente no capítulo 11 da Epístola de Hebreus. O escritor faz uma grande exposição sobre a natureza da fé e como ela age na vida daquele que serve o Senhor. Oh, glória! Através desse capítulo, é fácil perceber qual é a verdadeira perspectiva bíblica sobre a fé. O escritor da Epístola aos Hebreus responde essas perguntas de uma forma clara e objetiva, utilizando exemplos práticos sobre como o cristão deve usar a fé. Meditaremos também em outros versículos. A palavra de Deus está repleta de versículos, que nos ajudam com a nossa fé, nos ajuda a aumentar a nossa fé. Vamos lá. A certeza da fé. O agente da fé que produz certeza está ligado à convicção interior. Isto está diretamente ligado à esperança alojada no coração e na mente do crente, que, ministrada pelo Espírito Santo, não traz confusão. Romanos 8, 24 e 25 diz assim, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Glória a Deus. A fé começa e existe principalmente dentro de nós. No entanto, ela é comprovada por nossa maneira de agir, falar e como se comportar. Isto acontece porque, embora seja interior, ela é perceptível, como está lá em 2 Coríntios. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Aleluia! A fé e a vitória sobre o mundo. A fé que vence o mundo. Glória a Deus.
O cristão que tem uma conversão real e desenvolve um relacionamento sincero com Jesus Cristo é nascido de Deus. Como consequência desse novo nascimento, a fé implantada em seu interior pelo Espírito Santo o conduzirá a uma vida vitoriosa sobre o diabo e o pecado. Glória a Deus. Olha o que está lá em 1 João, capítulo 5, de 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, uma fé sadia em Jesus Cristo, mesmo quando é submetida a mais severas provações, não se entrega ou desiste. Ela permaneça firme e resiliente em seu propósito de permanecer em Deus e com Ele, não importa o que aconteça. Brasil é um país de várias culturas religiosas, onde se prega fé como um assunto que não se discute. Podemos discutir sobre tudo, novelas e outros assuntos, mas sobre fé, não. Esse fato reforça a necessidade de repensarmos e discutirmos o valor da genuína fé salvadora, à luz da Bíblia. A doutrina da salvação bíblica não é acomodar a uma fé pluralista, cujas diferentes expressões populares, sofisticadas, intelectualizadas ou místicas servem como diferentes maneiras de se falar a mesma coisa ou chegar ao mesmo fim. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Nós temos que defender a verdade, nós temos que defender a fé. Esse jargão, né? Esse ditado que fé e política não se discute, são duas frases, dois ditados inventados para exatamente paralisar aqueles que defendem a verdade e aqueles que têm o real entendimento sobre a política. Então, o ignorante, realmente, ele não pode discutir nada, nem o ignorante da palavra, e o ignorante também da política também não pode discutir. Mas nós precisamos procurar ser instruído, orientado, e nós temos que defender a verdade, porque é o nosso dever. Se nós não defendermos a verdade, o diabo e os seus seguidores vão defender a mentira. E a igreja do Senhor Jesus Cristo foi levantada para defender a verdade. Amém? Vamos continuar? A fé e o arrependimento desempenham um papel de cooperação no processo de salvação. O arrependimento sem a fé não tem efeito. Entretanto, a fé salvadora por si é suficiente. Fé em Cristo corresponde ao abandono do pecado
O abandono do pecado revela fé em Cristo. Ou seja, fé e arrependimento apontam para Cristo como Salvador. Temos que lembrar que a fé sem a obras também, né? A palavra fala que ela é morta. A verdadeira fé, ela produz obra, né? Na vida da gente. Tanto as obras que o Espírito Santo faz na gente, como os frutos que isso também produz quando está em nós, né? Que é a pregação do Evangelho, o você amar as almas e ganhar as almas para o reino de Deus. Então, isso também faz parte da fé. Abordaremos a verdadeira fé, trabalhando seu significado original, discorrendo sobre falácias e verdades, levando suas evidências e definindo o que vem a ser crer em Cristo. O conceito de fé no Antigo Testamento surge da raiz de alguns termos hebraicos que indicam confiança digna, lealdade e fidelidade. Confiante, descanso numa pessoa, coisa ou testemunho. Aceitação da veracidade de um testemunho. Entrega confiante, esperança em Deus quanto ao presente e futuro. Glória a Deus. No Novo Testamento, a fé é altamente preeminente. Substantivo no grego, fé, fidelidade, confiança, lealdade. E o verbo cognato, crer, estar convencido, confiar, dar crédito. Ocorrem ambos mais de 240 vezes. E o objetivo, fiel, confiável, digno de confiança, ocorre 66 vezes. Sua aplicação mais comum é de crença ou convicção intelectual, apoiada em um testemunho e completa confiança em Deus e em Cristo para a redenção. Glória a Deus. Como sua fé pode aumentar? Isso é importante, hein? Precisamos estudar muito essa parte. Em Marcos, nós vemos uma passagem onde um pai, né, perguntou para Jesus e perguntou ao pai dele. Jesus perguntou para o pai, né, de uma pessoa, né, de um jovem, né? Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino foi clamando com lágrimas e disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em algumas versões fala, Senhor, ajuda na minha pequena fé, né? Glória a Deus. Então, nós vemos que o Senhor pode nos ajudar na nossa fé e nós temos que pedir para que Ele aumente nossa fé, para que Ele acrescente a nossa fé. É uma coisa que eu peço todo dia. E glória a Deus por isso. Nessa história, um homem veio a Jesus para que ele curasse seu filho, que estava endemoniado. Jesus perguntou se o homem cria e ele admitiu que estava com dificuldade em crer. Por isso, ele pediu ajuda a Jesus para vencer a incredulidade. Se você
sente que tem falta de fé, você também pode pedir fé a Jesus. O próprio ato de pedir ajuda a Jesus é ter fé que ele tem poder para lhe ajudar. Glória a Deus. Jesus curou o filho do homem que lhe pediu ajuda e também pode lhe ajudar a ter mais fé. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé. A fé na carta aos Hebreus. O escritor de Hebreus dirigiu sua carta aos cristãos judeus da diáspora. Isso significa que seus destinatários viviam fora da Palestina, na última metade do século I. Naquela época, os cristãos estavam sendo duramente perseguidos, provavelmente sob o regime de Nero. Além de toda essa perseguição, havia muita heresia sendo ensinada por falsos mestres. Algumas comunidades cristãs estavam sendo ameaçadas pela apostasia. Então, muitos cristãos judeus eram tentados a voltarem ao judaísmo. Diante desse cenário, o autor bíblico fala sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Ele apresenta uma série de exortações e encorajamentos a respeito da verdadeira fé. Mas é no capítulo 11 que ele faz um profundo estudo sobre a fé. Ele lembra os seus leitores das histórias de grandes homens do passado numa verdadeira galeria dos heróis da fé. Então, ele abre sua exposição com uma clara definição descritiva acerca do que é a fé verdadeira. Ele diz em Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Os grandes exemplos de fé. Em Hebreus 11 encontramos uma lista de pessoas e seus exemplos de fé. O escritor aborda primeiramente os homens que vivem bem no início da história da humanidade, que viveram bem, né? Desse período, ele menciona Abel, Enoque e Noé. Depois o escritor cita alguns exemplos da era patriarcal, tais como Abraão, Sara, Isaac e Jacó. E em seguida ele continua uma exposição falando de Moisés e aborda de forma geral alguns exemplos dentro da história dos israelitas. No versículo 32 e 33, diz assim: e que mais direi, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi e de Samuel, e dos profetas, dos quais pela fé venceram reinos e praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Glória a Deus. O autor admite que lhe faltará tempo para considerar todas as pessoas que foram referenciais de fé no Antigo Testamento. Então ele passa a citar, de forma geral, vários exemplos de fé. Em cada exemplo pontuado pelo autor bíblico, é possível nos lembrarmos de uma ou duas ou até três pessoas que viveram tais situações. Vejamos abaixo algumas lições que podemos aprender com esse extraordinário estudo sobre a fé presente em Hebreus 11. A fé nos revela os planos de Deus e nos dá certeza de suas promessas. Na pequena fase
na pequena frase do versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, o escritor de Hebreus ensina que somente a fé nos permite enxergar o futuro. Essa certeza daquilo que esperamos. Não é um tipo de convite para projetarmos uma série de aspirações na certeza de que se realizarão. Pelo contrário, é por meio da fé que temos a certeza das promessas de Deus e confiamos em seu poder. Em poucas palavras, é possível dizer que pela fé fomos alimentados das promessas de Deus. É através da fé que temos a prova das coisas que não vemos. A fé nos dá a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Glória a Deus. Já o versículo 3 fala assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nos mostra que é pela fé que entendemos as obras e os propósitos de Deus. Nenhum homem esteve presente quando Deus criou o universo. Em um diálogo com Jó, o próprio Deus perguntou: onde estavas tu? Quando Deus criou todas as coisas, nenhum homem foi seu conselheiro. É apenas a fé que nos permite perceber planos tão elevados e sublimes. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Somente pela fé podemos nos aproximar de Deus. No versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Encontramos uma verdade gloriosa ao mesmo tempo terrível. Sem fé, impossível agradar a Deus. Ainda que no mesmo versículo aprendemos que a fé é obrigatória para nos aproximarmos de Deus, não importa se somos capazes, não importa o quanto somos bondosos, não importa o nosso intelecto e nem mesmo o tamanho do reconhecimento das obras que realizamos. Se não tivermos fé, nada disso poderá agradar a Deus. O apóstolo Paulo também chegou a essa conclusão, ao dizer que tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23 diz assim: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Essa fé verdadeira se traduz em frutos e em obras que agradam a Deus. Tiago explica claramente esse princípio ao dizer que a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele não estava ensinando que são as obras que mantêm a fé, mas que a evidência da verdadeira fé na vida do cristão o leva a boas obras. Se alguém diz ter tal fé, mas não possui tais obras, certamente sua fé é falsa. Essa fé simplesmente nominal e histórica é morta e não serve para nada. Misericórdia.
A fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Entre os versículos 8 e 29, em Romanos 11, vemos que, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é construtor, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu. Descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Glória a Deus. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu primogênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até os mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostando a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista
a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Lemos sobre o exemplo dos patriarcas e de Moisés. Eles agiram conforme a vontade de Deus. Eles foram impulsionados por uma fé que os levou a desafiar qualquer raciocínio lógico. Abraão alcançou de Deus o nascimento de seu filho Isaque, porque quem havia esperado com muita fé quando já estava em sua velhice? Porém, a fé de Abraão ficou mais evidente quando ele foi ordenado por Deus a oferecer Isaque em holocausto. Sua fé não estava apenas na obediência que ele demonstrou, mas em considerar como certo aquilo que era impossível. Abraão tinha fé que Isaque ressuscitaria caso fosse morto. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta de dentre os mortos. Sobre Moisés, humanamente falando, era muito mais cômodo para ele permanecer no Egito. Lá, ele vivia como príncipe e tinha tudo o que precisava. Mas Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Somente a fé nos faz abrir mão dos nossos prazeres e agir segundo a vontade e as promessas de Deus. Glória a Deus. A fé considera Cristo acima de todas as coisas. No versículo 26 e 27 de Hebreus 11, vemos: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Vemos que a fé gera em nós uma esperança que é mais importante do que qualquer outra coisa, por mais valiosa que seja. Moisés trocou o conforto e os tesouros do Egito para sofrer o opróbrio de Cristo. Essa palavra nos traz conforto. Sabemos que, mesmo se perdermos tudo o que possuímos por amor a Cristo, isto não significa que nossa fé estará desfalecida. Ao contrário, isso significa que nossa fé estava mais viva do que nunca, nos conduzindo ao galardão que vem de Deus. Glória a Deus. A fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. A partir do versículo 30, diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Vemos que a fé nos faz triunfar em grandes batalhas. Foi pela fé que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Foi a fé verdadeira que levou Raabe, uma prostituta, a produzir boas obras e, por fim, se tornar uma das ancestrais de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe, a Boaz gerou de Rute, e Obed
e Obed gerou a Jessé. Glória a Deus. Foi pela fé que os juízes e os reis do Antigo Testamento subjugaram reinos e alcançaram promessas. Pela fé, Daniel, Sansão e Davi fecharam a boca de leões. Foi pela fé que 3 homens lá na Babilônia sobreviveram ao fogo. Glória a Deus. No versículo 35, vemos que algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Também, embora pela fé, mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Claramente, aqui o escritor se refere aos eventos ocorridos com o profeta Elias, em 1 Reis 17, 22, que diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. E depois com o profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 36 e 37. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Glória a Deus, aleluia. Então chamou a Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: Toma o teu filho. Através do ministério desses homens, pela fé, 2 pessoas foram trazidas novamente à vida pelo poder de Deus. Glória a Deus. O que podemos dizer da fé? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é a realização de algo muito difícil, algo fora do meu alcance, impossível para qualquer homem ou mulher. Que Deus presenteia quem o busca através de sua palavra e da oração. A fé é o elemento mais importante do nosso relacionamento com Deus. Através dela, somos capazes de compreender os vários aspectos do crer e entender a origem da vida, como devemos nos comportar diante das adversidades e da expectativa de um futuro melhor. Sem o desenvolvimento de uma fé sadia em Jesus Cristo, jamais seremos agradáveis a Deus. Por outro lado, desenvolvendo-a, experimentaremos o sobrenatural e o melhor de Deus para nossa vida. A fé pode curar nossas doenças e, através da fé, podemos curar outras pessoas, não só das doenças do corpo, mas também do espírito. Não há como ter fé sem ler, ouvir e estudar a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como experimentamos estas coisas? Quando entregamos nossa vida ao Senhor, começamos a vivenciar estas coisas. Cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aprendemos que o propósito de Deus é que sejamos parte de uma família de filhos que Deus fará serem semelhantes a Jesus. Somos chamados de crentes porque cremos em Jesus. Nós nos tratamos como irmãos porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Somos chamados de evangélicos porque cremos no Evangelho, que é o próprio Cristo. Glória a Deus.
que deu a vida para todos que nele crê. Porém, a diferença de um nome está escrito que este nome significa. Deixa eu ler de novo aqui. Porém, a diferença de um nome está escrito que este nome significa: creio em Jesus, vou procurar conhecê-lo. Sou filho de Deus, vou procurar o meu Pai. E vemos que não há outra maneira de ter fé, conhecer a Jesus, de procurar a Deus, se não estudarmos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Jamais aceitar o que o diabo tenta convencer as pessoas, que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens com intenções políticas e que é um livro ultrapassado e machista. Como pode, por exemplo, o estudante de medicina um dia ser médico sem estudar o livro de medicina? Ou o estudante de direito se tornar um advogado sem estudar e acreditar no Código Penal e na Constituição, etc.? A palavra de Deus é nosso manual de conduta. É a única maneira de conhecermos aquilo que Deus já fez pelo seu povo, e não há como ter fé sem estudá-la, sem crer no que está escrito na Bíblia Sagrada. Somos predestinados a ser filho de Deus, como está lá em Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Deus é nosso Pai. Como Pai, Ele espera de nós obediência. Obediência em tudo o que Ele nos ensina em Sua palavra. Glória a Deus. Quando obedecemos a palavra, podemos questionar a Deus, pois Ele é fiel à Sua palavra. Ele nos responde de acordo com a Sua palavra e não segundo a nossa interpretação. Não é um negócio, é relacionamento de pai e filho. Não importa o que o mundo diz, o que a minha família pensa. Eu tenho um compromisso com meu Pai, que me presenteia, ao mesmo tempo me ensina sobre a fé. Glória a Deus. A fé verdadeira sempre se mantém firme. Nos versículos 39 e 40, de Hebreus 11, fala assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O autor de Hebreus nos mostra que, mesmo com todos esses exemplos de fé no Antigo Testamento, aquelas pessoas não conseguiriam ver a concretização da promessa. Isto significa que, embora aquelas pessoas vivessem pela fé, elas não puderam presenciar a realização de uma promessa de Deus. No entanto, seguiram firmes até o final, pois tinham convicções que seus filhos tomariam posse da terra prometida. Glória a Deus. Porém, juntamente com os crentes da nova aliança, os heróis da fé alcançaram um testemunho tão maravilhoso. Também são justificados em Cristo Jesus. Juntos, todos os crentes de todas as épocas são aperfeiçoados em Cristo. E é a fé que nos une em um só corpo, tanto os santos da antiga aliança quanto os da nova aliança.
Os crentes da antiga aliança, Velho Testamento, viveram pela fé na promessa que havia de vir. Já os crentes da nova aliança, Novo Testamento, vivem pela fé no cumprimento da promessa que é a ressurreição de Cristo, em Cristo. O maior desejo do cristão deve ser a volta de Cristo. Por isso, todos devemos esperar que ele venha ainda em nossos dias. Entretanto, ainda que isso não ocorra enquanto nossa geração estiver viva na terra, nós sabemos que pela fé que ele virá. Nesse dia, os corpos dos que morreram com Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados e reinaremos eternamente com ele. A fé se mantém firme, mesmo quando não sabemos a concretização da promessa. Glória a Deus. Estou lendo bem rápido porque ele é bem comprido. É bem longo esse estudo. Continuando. Ter fé não é sinônimo de perfeição. Uma coisa muito interessante que podemos notar nesse estudo sobre a fé, em Hebreus 11, é que nenhum dos heróis citados foi perfeito. Em todos os nomes citados podemos identificar os efeitos da queda em suas vidas. Mas mesmo com a natureza pecaminosa, claramente sabemos que o pecado não era aquilo que os caracterizava. Glória a Deus! Aquelas pessoas tiveram imperfeições. Eram homens e mulheres como nós, porém, constantemente a fé convidava aquelas pessoas a andar na justiça. Com isso, aprendemos que a verdadeira fé nos conduz a um novo padrão de vida e nos leva à santificação. A verdadeira fé, embora em alguns momentos possa parecer enfraquecida, ela jamais irá definitivamente morrer. É diante das nossas imperfeições que podemos reconhecer que a fé não é obra nossa, nem mesmo tem origem em nossa capacidade. A fé verdadeira é dom de Deus, como está escrito em Efésios 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Exortações do Senhor Jesus sobre a fé. Em Lucas podemos ler: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos que gastara com remédios todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te aprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todos o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse:
tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Considerem quantos da multidão apertavam e oprimiam a Jesus sem receber nenhuma dádiva. Agora imaginem a fé dessa mulher. No meio da multidão, ela conseguiu apenas tocar as vestes de Cristo e imediatamente foi curada. Jesus sentiu sair virtude e perguntava quem havia tocado nele com fé. E Pedro lhe disse: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes tu, quem me tocou? Portanto, amados, não seja você só mais um na multidão dos que apertam e oprimem a Jesus sem nada receber, mas seja revestido de fé. Não busque em Cristo a prosperidade só para as coisas materiais, mas creia verdadeiramente que é a sua fé, vai tocar não nas vestes, mas no coração de Jesus. Glória a Deus. E Cristo vai lhe prosperar tanto quanto prosperou aquela mulher, a qual, além de receber o milagre da cura, ainda foi agraciada com a paz do Senhor Jesus e a oferta da vida eterna. Glória a Deus. Você poderá avaliar a imensurável poder da fé. Num simples gesto, quantas obras e maravilhas aconteceram na vida daquela senhora. Foi uma verdadeira revolução. Assim também, Cristo quer fazer em sua vida uma obra completa através de sua fé. São inúmeros os testemunhos de libertações, curas e milagres pela fé no Evangelho do Senhor Jesus. É importante observar quando ele curava e libertava os oprimidos, deixava evidente a vinculação da cura segundo a fé, ou melhor, o Senhor Jesus condicionou que só recebemos bênção conforme a medida da nossa fé. Ele mesmo disse que não seremos ouvidos pelo muito falar, porque o Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo de suplicarmos suas misericórdias. Glória a Deus. Aleluia. Conclusão do estudo sobre a fé. Algumas pessoas dizem que não aceitam servir a Deus e viver uma vida terrena de privações e dificuldade. Mas, em outras palavras, essas pessoas não estão dizendo que não aceitam servir o único e verdadeiro Deus, o mesmo dos heróis da fé. Preferem acreditar na grande mentira que é divulgada há séculos, que todos nós somos filhos de Deus e que no final todos irão para o céu, ou que o diabo e o inferno não existem. Mentiras contadas pelo próprio diabo, que é o pai da mentira. Quando olhamos para esse estudo sobre a fé, do capítulo 11 de Hebreus, podemos perceber que a fé produz em nós a certeza das promessas de Deus. Sem dúvida, ela nos faz confiar em seu infinito poder. Porém, a fé não muda os desígnios eternos do nosso Deus, ou seja, ela não sobrepõe a soberana vontade de Deus. Glória a Deus, a sua soberana vontade. No final do seu estudo sobre a fé, no capítulo 11, o autor de Hebreus nos ensina a entender uma coisa muito importante. Nos dias de hoje, não temos mais o mar se abrindo. Não temos mais uma grande muralha sendo derrubada de forma sobrenatural. Não temos mais o sol ou a rotação da terra para quem preferir.
sendo detido e o tempo ficando paralisado. Também não temos mais fogo literalmente descendo do céu e tantas outras coisas. Mas isso não significa que não temos mais fé como antigamente. Também não significa que o nosso Deus mudou. Ao contrário, isso significa que o nosso Deus é imutável e infalível. Os propósitos de Deus são eternos e todas essas coisas espetaculares do passado serviram para apontar para algo infinitamente e superior, a obra redentora de Cristo na cruz. Glória a Deus. Embora Deus prometa suprir nossas necessidades, o maior exercício de fé não é buscar a prosperidade de grandes milagres. O maior exercício de fé é ter a certeza de uma vida nova através do maior milagre que pode existir, a justificação em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos conduzirá à vida eterna, que é o verdadeiro tesouro que devemos buscar com muita fé e esperança. A fé em Cristo não apenas é a base da nossa salvação, mas a provisão para a vida cristã, santificação, crescimento e amadurecimento. Que você, como salvo, possa cada dia afirmar as palavras de Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, como está lá em Gálatas 2, versículo 20. Uma reflexão para nós finalizarmos. Sem fé, impossível agradar a Deus. Sem ler e estudar a Bíblia ou ouvir a palavra de Deus, é impossível ter fé. Como receber o entendimento do Espírito Santo sem fazer a nossa parte, que é ler para buscar o entendimento? Sem conhecer as maravilhas que Deus fez na vida do seu povo no passado, como vamos crer que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã e de toda a eternidade? A palavra de Deus é o alimento que dá o crescimento para a nossa fé. A palavra de Deus afirma que nossa fé na rocha é Cristo, e vindo as tempestades e as provações, ela permanece inabalável. Jesus é a palavra, ou Jesus é a Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas incredulidades e que Ele possa acrescentar a nossa fé, para que nós cheguemos ao padrão da fé inabalável. Amém? E que o Senhor abençoe a todos com uma fé inabalável.